Em 13 de julho de 2011, o Recife amanheceu com uma das notícias mais tristes da sua história recente. A queda do voo 4896 da Noar Linhas Aéreas aqui em Boa Viagem completa hoje 15 anos. A tragédia que vitimou todos os 16 ocupantes nos deixou lições importantes de prevenção e segurança de voo. As imagens que você assiste agora provavelmente nunca viu antes. A animação foi produzida pelo CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos da Força Aérea Brasileira, com base nos dados obtidos a partir dos gravadores de voo da aeronave. Às 6h50 da manhã, o Noar 4896 decolou da pista 18 do aeroporto do Recife com destino a Natal, com 2 tripulantes e 14 passageiros a bordo. Durante a decolagem, poucos instantes após a saída do solo, a aeronave já apresentou alterações no motor esquerdo. Após o cruzamento da cabeceira oposta, o copiloto informou à torre de controle que a aeronave regressaria para pouso, preferencialmente na pista 36. A aeronave desviou a trajetória para a esquerda, ultrapassou a linha do litoral e, em seguida, a cerca de 400 pés de altitude, iniciou uma curva de retorno pela direita, sobre o mar. Após aproximadamente 90 graus de curva, ao chegar próximo à linha do litoral, a aeronave reverteu a inclinação, iniciando uma curva pela esquerda, afastando-se da faixa de praia. Após cerca de 270 graus de curva, nivelou as asas, aproando a área do aeroporto, tendo o copiloto informado, ainda antes de cruzar a linha do litoral, que faria um pouso de emergência na praia. Às 6h54, a aeronave colidiu com o solo em um terreno sem construções, entre a Avenida Boa Viagem e a Avenida Visconde de Jequitinhonha, a cerca de 1.700 metros da cabeceira 36. Houve fogo intenso após o impacto. A investigação realizada pelo CENIPA resultou, 2 anos após o acidente, em um relatório de 88 páginas que analisou diversos fatores da ocorrência. Fatores humanos, operacionais e técnicos da aeronave foram analisados na tentativa de identificar as causas do acidente com foco na prevenção de ocorrências semelhantes. Ao final da investigação, o CENIPA emitiu 8 recomendações de segurança. 4 delas foram direcionadas à Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, 2 à LET Aircraft Industries, fabricante da aeronave, e 2 à GE Aviation, fabricante do motor. As recomendações expedidas à ANAC foram integralmente atendidas. Já aquelas destinadas à LET Aircraft Industries e à GE Aviation permanecem sem resposta formal ao CENIPA. Nossa equipe entrou em contato com as 2 fabricantes para verificar se as recomendações haviam sido implementadas, apesar da ausência de resposta oficial ao CENIPA. A LET Aircraft não retornou nosso contato. Já a GE Aviation respondeu inicialmente questionando qual seria o prazo de produção do nosso documentário, mas não respondeu aos questionamentos sobre o cumprimento das recomendações dentro desse prazo. Mas a gente não pode falar só de prevenção. Pessoas morreram em um acidente que poderia e deveria ter sido evitado. Só que antes da gente falar sobre a investigação e o processo policial e criminal, é preciso a gente entender quem e por que é responsável por ele. A Constituição Federal estabelece que a navegação aérea é uma atribuição da União. Por isso, acidentes envolvendo a aviação civil não são tratados, em regra, pelos órgãos estaduais de persecução penal. Quando há indícios de eventual responsabilidade criminal, a investigação é conduzida pela Polícia Federal, acompanhada pelo Ministério Público Federal e, quando cabível, submetida à Justiça Federal. É por isso que, neste caso, foram essas instituições que atuaram na apuração dos fatos. O inquérito número 403 de 2011 foi instaurado pela Polícia Federal para apurar eventual responsabilidade criminal pelo acidente. Após cerca de 2 anos de investigação, presidida pelo delegado federal Antônio de Pádua, o procedimento foi concluído e encaminhado ao Ministério Público Federal. Para compreender o desfecho da investigação criminal, solicitamos informações à Justiça Federal em Pernambuco. Em resposta, a Justiça informou que não houve ação penal relacionada ao acidente da Noar. Informou ainda que o inquérito policial permanece sob segredo de justiça e foi arquivado. A inexistência de ação penal nos leva à conclusão de que o Ministério Público Federal não ofereceu denúncia, mas as razões para o não oferecimento são desconhecidas. Sem acesso ao conteúdo do inquérito, não é possível saber as razões que levaram ao seu arquivamento. 15 anos depois do acidente, essa parte importante da história permanece sob sigilo. O LET 410 é um projeto concebido no final da década de 60. Seu primeiro voo ocorreu em 1969 e a aeronave foi desenvolvida para operar em pistas curtas, em condições climáticas extremas, realizando voos regionais de curta e média distância. Com capacidade para até 19 passageiros, o modelo continua sendo fabricado até hoje,
preservando a essência do projeto original. Mas existe algo nesses pequenos bimotores que não parece certo, especialmente quando voltamos nossa atenção para os seus motores. A Aviation Safety Network é uma das principais bases públicas de dados sobre ocorrências aeronáuticas do mundo e é um serviço da Flight Safety Foundation, uma organização internacional dedicada à segurança da aviação. Ao consultar o histórico do LET 410, identificamos mais de 200 ocorrências envolvendo esse modelo de aeronave, um número que chama atenção quando comparado à própria informação divulgada pela fabricante de que cerca de 1.200 unidades foram produzidas ao longo da história. Mas existe um aspecto que desperta ainda mais atenção: a quantidade de investigações em que problemas relacionados aos motores aparecem entre os fatores analisados. E foi justamente isso que nos levou a pesquisar alguns desses casos mais a fundo. Em 4 de janeiro de 2008, na Venezuela, um LET 410 da empresa Transavia desapareceu durante um voo entre Caracas e o arquipélago de Los Roques. Eram apenas cerca de 170 quilômetros de percurso, com 14 pessoas a bordo. A aeronave só seria localizada 5 anos depois, a aproximadamente 970 metros de profundidade, após uma operação de buscas realizadas com apoio de embarcações especializadas, viabilizada por um acordo entre os governos da Venezuela e dos Estados Unidos. O acidente foi investigado pela Junta Investigadora de Acidentes de Aviação Civil da Venezuela, a JIAC. O relatório final não apresentou uma conclusão sobre a causa do acidente. A última comunicação registrada feita pelo piloto informava que a aeronave havia perdido potência nos 2 motores, a cerca de 3.000 pés de altitude. Todos os 14 ocupantes morreram no acidente e seus corpos nunca foram recuperados. A aeronave era equipada com os motores Walter WM601E, o mesmo modelo utilizado no NOAR 4896. Em 15 de julho de 2011, apenas 2 dias após o acidente da NOAR, outro LET 410 voltou a registrar uma ocorrência grave no Brasil. A aeronave operada pela NHT Linhas Aéreas decolou do aeroporto de Curitiba, quando ainda durante a subida a cerca de 400 pés de altitude, um dos motores perdeu potência. A tripulação conseguiu retornar ao aeroporto e realizou o pouso em condição monomotora. Na investigação, a conclusão do CENIPA sugere que o apagamento do motor ocorreu em razão do não desligamento do sistema de injeção de água após a decolagem. Assim como no acidente da NOAR, a aeronave era equipada com os motores Walter M601E. Outro caso ocorreu em 5 de novembro de 2012 no Reino Unido. Um LET 410 operado pela Van Air decolava da ilha de Man quando um forte ruído vindo do motor esquerdo levou o comandante a interromper a decolagem e pousar na pista restante. A investigação do órgão responsável concluiu que o problema foi causado pela ruptura de um componente interno do motor, que provocou danos aos conjuntos da turbina. O incidente levou o fabricante a avaliar alterações no projeto desse componente e nos procedimentos de montagem dos motores de toda a série M601, informa um relatório. Nossa última análise é do acidente de 25 de outubro de 2014 na República Democrática do Congo. Um LET 410 realizava um voo cargueiro quando, na aproximação final para pouso, o motor número 2 apresentou perda de potência. A tripulação tentou realizar um pouso de emergência, mas a aeronave caiu a cerca de 2 milhas náuticas do aeródromo. Os 2 pilotos sofreram ferimentos graves, mas sobreviveram, e a aeronave ficou completamente destruída. No relatório final, a autoridade investigadora concluiu que a causa provável do acidente foi atribuída exclusivamente ao fator humano, sem emitir qualquer recomendação ao fabricante da aeronave ou dos motores. A aeronave estava equipada com os motores Walter M601D e representa apenas um exemplo entre diversas ocorrências envolvendo motores da família M601 em suas diversas variações. Quanto ao relatório final do acidente do Congo, não é possível saber até que ponto as manifestações da fabricante do motor influenciaram as conclusões da investigação, que indicou exclusivamente o fator humano para uma ocorrência iniciada com a perda de um dos motores. O que sabemos é que, no caso da NOAR, ela tentou fazer isso, conforme consta no próprio relatório do CENIPA. A GE Aviation solicitou que o acidente deixasse de ser classificado como falha de motor em voo e passasse a ser classificado como um caso de mau funcionamento do sistema de propulsão associado à resposta inadequada da tripulação. Hoje, 15 anos depois, a lembrança desse acidente ainda pertence à memória da cidade do Recife, aos familiares das vítimas e à história da aviação brasileira. O tempo passou, mas a importância de recordar permanece. Recordar que vidas foram perdidas, lições foram aprendidas e, principalmente, que cada acidente aeronáutico gera a oportunidade de evitar que outros aconteçam. Muito obrigado.